Alô, Flor? Alô, Luísa? Isso. Estamos chegando aqui com a escola bíblica no celular, menino. Presta atenção. Tu não pode agora não, né? Tá bom, mas depois vai ficar gravado. Mas não esqueça de compartilhar, entendeu? Quando tu vê. Isso. Compartilha com outros, tá bom? Compartilha para eles também ver, tá bem? Entendeu? Isso aí nós tudo tá evangelizando. Se tiver alguma questão, questione, como no comentário, fala aí no comentário. Menino, presta atenção. Me ensina, porque entendeu? Eu preciso me libertar. Conhecereis a verdade, né? João 8,32. E a verdade que nos liberta. Se não tá liberto, precisamos conhecer a verdade, menino. Tá bom, não esqueça de curtir os nossos vídeos, entendeu? É um jeito de você patrocinar, entendeu? Nossos vídeos, curte, não custa nada, senta o dedinho aí, rapidão, vai curtindo nossos vídeos, presta atenção, entendeu, menino? Bom dia, iluminados, e vamos mais, né, aqui na graça de Deus com mais uma visão. Então, vamos continuar aqui falando, né, sobre João 10:10. Não é verdade? Preste atenção. E falando exatamente, tirar logo da nossa mente, João 10:10 está falando de ladrão ou de diabo? Né? Qual o interesse de um sistema querer desvirtuar a nossa mente? Né? Porque quando está falando de ladrão, o raciocínio vai para um lado. Quando se fala de diabo, né? E diabo, quem é o diabo? Diabo veio, essa palavra, né? Essa palavra veio do grego, né? Que é diabolos, né? Que é carne, né? Entendeu? Quem veio para matar, roubar e destruir, né? Então ali foi o ladrão ou foi o diabo, né? Presta atenção. Então na Bíblia, quem é o diabo? O diabo, né? Nós já lemos que é o, né? Ali, que quando você segue, né? Porque texto sem contexto é pretexto para heresia. Quando você segue ali, né, no versículo 11, ali em diante, está escrito que o quê? Está falando que há um mercenário. Então, o mercenário, o diabo é mercenário, né? Porque quando eles falam que o diabo veio para matar, roubar e destruir, estão falando de um ser, né? Um ser, sei lá, né? Garfinho, entendeu? Então, mas ali a palavra tá nos conduzindo ao verdadeiro pastor. O raciocínio está ensinando quem é o verdadeiro pastor. Então, naquele momento ali, ele ensinava por parábolas, ele ensinava por símbolo, ele ensinava ali por aquilo que eles entendiam, né? Então, ele estava falando, eu sou a porta, né, eu sou a porta, aquele que salva, eu sou a porta, né? Então, ele estava ali falando que eu sou bom pastor, né? Eu sou bom pastor, eu sou o caminho, entende? Então, falando de uma forma para eles compreenderem, né? Porque Jesus, ele não fazia parte daquele sacerdócio, né, levítico. Então, ele estava fazendo eles entenderem. Então, naquele momento ali, aqui em 2 Tessalonicenses 2, né, vamos ler a partir do versículo 2, porque ele estava com sem saber quem era realmente o filho de Jesus, né, o Messias, se ia vir, se não ia vir, se ele não acreditava que aquele foi o Messias, foi o Jesus, filho de Deus, né? Então ali Mateus 23, versículo 37, ali, né? Ali vocês compreendem, passa a compreender, né? Estava falando de Jerusalém, do sacerdócio, né? Da casa ali, do tesouro. E está falando que o Filho do Homem, ali está escrito, que vocês não mais me verão, não me verão mais. Leiam ali a partir do versículo 37. Entendeu? Então vamos ver aqui, Paulo falando para os Tessalonicenses, né, 2. Aqui vocês, né, entendem na mente, né, com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, né, que é carta, como se procedesse de nós, supondo tenha o que? Chegado o dia do Senhor, né? Porque ali os que profetas ficaram enganando, né? Ficavam enganando, mera coincidência até hoje, entendeu? Falando, não sei o que, tá chegando, entendeu? Não, eu lembrei de Mateus 23, versículo 13, vamos lá e ler.
tá? Nem entram no reino do espiritual, entendeu? E nem deixam outros entrar, entendeu? Versículo 3, está escrito assim, ó: ninguém de nenhum modo vos engane. Então tem, ó, fica ligado aí, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha o que é apostasia, né? Apostasia é se apostatar, né? Da fé, no caso, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem que é da iniquidade, entendeu? O homem da iniquidade, presta atenção agora, né? O homem da iniquidade, o filho que é da perdição, né? Aquele que quer, que desvia aqueles que estavam se convertendo, né? Que estavam querendo entender, trazendo para os dias de hoje, esses que estão começando a compreender a aliança da graça, né? Que está se reconciliando com a palavra, está deixando o negócio de costume, tradição de homens para lá, entendeu? Porque é um costume que desvia a mente, entendeu? Da verdade em verdade, não é verdade? Assim como Jesus falou para a mulher samaritana, essa hora já chegou, vocês não vão adorar nem em Jerusalém, nem no monte, nem aqui, nem acolá, mas eles não entendem, né? Presta atenção, a adoração é em espírito e em verdade, é onde tiver 2 ou 3 ou mais em meu nome, eis que eu estou convosco todos os dias, né? Ele não falou, vocês fiquem ali, vocês fazem rituais, você faz isso, faz aquilo, e fica aguardando, e fala um para o outro, que ele está chegando. Não foi assim, ele falou, me adore em espírito e verdade. Esse momento já chegou, entendeu? Versículo 4, aí está falando assim, ó, esse da perdição, ó, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de assentar-se o quê? No santuário de Deus. Estendendo, né? Se sustentando e ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então esse sistema, ele sustenta o mundo como se fosse o próprio Deus. Entendeu? Presta atenção, hein? Está escrito, 2 Tessalonicenses, porque aqui nessa passagem, que tudo a gente tem que entender, o nosso propósito, nossos vídeos é isso, explicar, né, os textos mais profundamente. Então aqui, ele está falando de Nero, está falando daqueles imperadores do Império Romano, né, que está falando ali, porque eles se sentaram na cadeira, tanto é que, qual é a igreja mãe? Presta atenção. Vem da onde? Né? Vocês sabem, né? Então aqui está falando, eles vão, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto. Aí eu lembrei, vocês anotam aí para depois ir lá em Atos 22. Não, Atos 17. Atos 17, versículo 24, 25. Entendeu? Vocês leiam todos Atos 17 que vocês vão entender ali. Entendeu, menino? Então, tudo que se chama culto, porque não falou, vocês não vão adorar nem no templo, nem aqui, nem acolá, mas foi esse império que trouxe o quê? Um templo, né? Para ser adorado. Então, você lê Atos 17, versículo 24. Então, o Deus vivo, ele não habita em templos feitos por mãos, né? Está escrito lá em João 5, também que ele não aceita a glória de homens, entende? Presta atenção, hein? Mas acontece que se assentou desde, né, dos tempos, e, gente, tem que estudar sobre as cruzadas, estudar sobre o tempo todo sobre lá a história de Constantino, depois veio outros, né, que estava renovando aqui, renovando ali, mas no final ficou tudo a mesma coisa, assim, só tiraram algumas coisas, né, Martinho Lutero. Então ali ele tirou, né, pela coragem dele, foi tirado 95 erros que conduzia o povo, né? Mas acontece que o povo, aí depois teve a outra divisão, né, que tem esse povo, né? Tem um povo radical e tem esse povo protestante, do qual a igreja evangélica faz parte, né? Protestante.
Mas os costumes costumaram só mudaram alguns nomes, né? Mas os costumes são os mesmos, a tradição são as mesmas, entendeu? Presta atenção. Mudou-se apenas os títulos, mudou a nomenclatura, né? Presta atenção. Mas um sistema é um só, tudo uma coisa só. Então tá falando aqui, ó, presta atenção, 2 Tessalonicenses 4, o qual se opõe e se levanta contra, é anticristo, contra. Por que quer dizer que é anticristo? Anticristo é tudo aquilo que é contra Cristo, porque o fim da lei é Cristo, está lá em Romanos 10, versículo do 1 a 4, né? Então o fim da lei é Cristo. 1 Coríntios 3, versículo 10 e 11, tá lá, porque né, que o fundamento é Cristo, nós temos que falar a palavra na fundação, erguer a palavra no alicerce que já foi posto, né, que é Cristo. Mas o que acontece? Muitos, né, desavisados, pregam o evangelho, que é a novidade de vida para nós, a boa e agradável, perfeita vontade de Deus, né, que é o culto racional, Romanos 12, né. Aí prega sobre Deuteronômio, sobre Abraão, sobre Sansão, que é outro pacto, é outra cultura, é outra razão, né, da palavra, é o Israel físico, mas nós não temos nada a ver com Israel físico, nós temos a ver com Israel espiritual. Entende, menino? Presta atenção. E nisso, quem rouba a Deus? Entendeu? Rouba onde? Rouba onde? Né? Presta atenção. Então, aqui finalizando no 5. Não vos recordais, nem está falando, não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Entendeu? Então, nós temos que compreender, né? Compreender a palavra para poder viver por elas e para elas, para poder crescer na graça e no conhecimento de Deus, né? É muita palavra, muita coisa, né? Vocês também podem anotar aí para ler depois. João 5, do versículo 35 ao 47, né? João, 2 Coríntios 3, versículo 7 a 18. Porque aqui em João 5, do 35 ao 47, vocês vão encontrar o acusador, porque diabo significa o quê? Acusador. Né? Então ali está escrito ali quem acusa vocês? O Moisés. Moisés representa o quê? O sacerdócio levítico. Entendeu, menino? Presta atenção. Então é a lei que é o acusador, que é o diabo ali, né? Por isso que ali em João 10, né? Deixa eu abrir aqui rapidinho. Ali, por isso que aqui em João 10, logo em seguida, ele fala assim, é o que veio antes. O que veio antes de Jesus? Né? A lei. Não é verdade? Que o Deus, Jesus Cristo, ele trouxe o quê? O pacto da graça. Né? Presta atenção aqui. Então, aqui no 14 ele falou assim, eu sou o bom pastor. Aí depois aqui no 17, por isso o Pai me ama. No 18, ninguém atira de mim. Então, o bom pastor, nós fazemos parte, né? Do bom pastor, né? Do bom pastor é o que? É de Jesus Cristo, né? Do Espírito Santo de Deus. Então aquele que ele falou assim, ó, no João 14, eu não vou deixar vocês órfãos, né? Eu vou preparar lugar. Qual é esse lugar? Entendeu, menino? Não é conjunto de habitação no céu, não, né? Esse lugar, esse reino espiritual, para que nós venhamos estar junto com ele, porque o ramo tem que estar junto à videira, ligado à videira. Então precisamos estar nesse reino espiritual também, entendeu, minha? Porque somos de lá, entendeu, minha? Presta atenção. Nós somos ligados à fonte, né? Tanta informação. Aqui em João 17, vou aqui rapidão, para vocês entenderem. Aqui em João 17, quando Jesus estava entregando o reino, porque entregou, nós estamos agora no reino de Deus, é reino eterno, evangelho eterno, presta atenção. Então aqui no 12, no 14, ele fala assim, ó, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Entendeu? Não preste atenção, se falaram assim com o próprio Jesus, a casa tem coisa boa em Nazaré,
te ignoram, entendeu? Mas quando estão te ignorando, entendeu? Não está ignorando a você, está ignorando aquele que te delegou para falar com ousadia do Espírito Santo, entendeu? Presta atenção. Então, porque eles não são do mundo, como também eu não sou, entendeu? Ele foi e nos deixou para, entendeu? Para falar com muitos, levar ânimo. Nós não ganhamos alma para Jesus, como vemos muita gente falar, as almas já é de Jesus. Então nós temos que animar as almas, que as almas estão dispersas, animar, levanta, entendeu? Não despareça, não tenha perseverança na fé. Na fé em quem, gente? Na fé no mundo espiritual. Hebreus 11, versículo 1. É a convicção, a certeza de quê? Daquilo que não vemos. Presta atenção. Entendeu? E sem essa fé, Hebreus 11, versículo 6, vem dizer que sem fé a gente não agrada a Deus. E não é fé em copo d'água, não é fé nisso, não é fé naquilo, entendeu? É fé no mundo espiritual. Aquilo que nós não vemos, né? Está escrito. Então ele diz assim, ó, porque eu não quero que os tire do mundo, aqui né? Eu quero que os proteja no mundo. No versículo 17, do capítulo 17 de João, diz assim, ó, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por isso que nós buscamos a verdade para compartilhar a verdade, né? A verdade de Deus, né? A verdade que está escrito na Bíblia, né? A verdadeira homilia, né? Que fala, a verdadeira homilia é homilética, é a arte de pregar, né? A arte de levar a palavra. Então, preste atenção, aqui no versículo 19 de João 10, por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus, entendeu? Eles não entendiam, porque eles queriam ser autoridade. Então, quem quer ser autoridade não presta atenção, entendeu? Não presta atenção porque ele já acha que faz, entendeu? Então, não presta atenção, eles acham que não há possibilidade entendeu? Jesus disse, vinde a mim os pequeninos, deixa vir em mim os pequeninos humildes de coração, né? Mateus 19, versículo 14. Presta atenção. Então é isso. Então vamos terminar, né, nessa compreensão. Versículo 30 de João 10 diz assim, ó, eu e o Pai somos um, entendeu? Eu e o Pai somos um, aleluia. Novamente, pegaram os judeus, né, em pedras para atirar, né? Porque mataram, eles ficam cegos, não querem saber, eles querem tirar você do caminho, entendeu? Não quer ouvir, né? Não quer ouvir. Me deu aí agora 2 Timóteo 4, do 1 ao 5 ali. Prega a palavra, quer eles queiram, quer não, entendeu? Cumpre o seu ministério cabalmente, entendeu? Porque quem te garante, entendeu? É a autoridade maior, entendeu? Então, é isso. Então, rapidamente, para nós terminarmos, ele falou, né? Porque eles falam, o diabo veio para matar e roubar e destruir. Então, não se esqueça de ir na introdução, que é o nosso vídeo que está escrito aí com o tema, né? Ao vivo, escola bíblica, né? Então procura ver aquele vídeo para poder compreender a introdução, né? Preste atenção. E já compreendemos, né, que diabo é uma coisa, significa, né, significa acusador. Assim como Satanás significa também, não é nenhum ser, significa um sistema o quê? Opositor. Entendeu? Então é esse sistema opositor, tá vendo? Que eu li aqui em 2 Tessalonicenses, né? Que nós lemos ali, né? Do 2 ao 5, do 2 ao 4, tá falando ali, se assenta como Deus, né? E tira todos a mente da gente para um culto que se chama Deus, entendeu? Então ali este sistema, né? É opositor, é o Satanás, entendeu? Ah, mas Satanás não é Não, lembra lá que Jesus
Quando estava falando ali com Pedro, e Pedro falando, não, porque eu não deixo o Senhor fazer isso, não devo fazer aquilo, o que Jesus falou para o próprio Pedro? Que ele não edificou a igreja da circuncisão com Pedro, mas chamou Pedro de quê? De Satanás. Porque Pedro estava sendo o quê? Opositor. Entendeu, menino? Presta atenção. Então, quando você vê falar diabo é acusador. A carne é diabo, a carne acusa, né? Quem quer não acusa? Você sabe que acusa, né? O tempo todo, né? Nunca se aponta para si mesmo, não é verdade? Sempre ele é o santo e sempre você que não é. Entendeu? Me presta atenção, então vamos entender isso, o diabo. Né? Você lê para entender esse sistema, né? E você lê lá Ezequiel 28, versículo 14 em diante. Você lê Hebreus 2, 14, que eu vou até ler aqui, Hebreus 2, 14. Anota aí, Romanos 10, versículo de 1 a 4. João 10, versículo 11, né? Que ele está falando, né, sobre mercenário. Deixa eu ver aqui. Sobre o mercenário, né? Sobre o bom pastor, né? Eu sou o bom pastor dá a vida pela ovelha. Agora, no versículo 12, está falando o quê? O mercenário que não é pastor, entendeu? Então, não está falando de diabo, de um ser, entendeu? Então, ressaça isso quando você ouvir essa expressão, que isso aí é costume, é dogma, né? Dogma que fala. Dogma terreno, dogma físico, da tradição, entendeu? Acostumou, é um imitando o outro, né? Acostumou a falar, porque o diabo veio para matar, vai destruir. Então, nós temos que compreender a palavra, que está falando, esse diabo é um sistema que, né, desvia a nossa mente, não é verdade? Presta atenção. É a mesma coisa, por exemplo, o que quer dizer isso? Você entendeu? Melhor. É a mesma coisa de você ir, por exemplo, você vai a um teatro para você ver uma peça com um tema que você quer ver. Entendeu? Aí que chega lá, aparece uma outra história. Entendeu? É isso. Aí, entendeu? Aí você... Entendeu como é que é? É isso aí. Entendeu? O diabo veio o quê? O diabo veio, mas não para matar, né? Porque o diabo veio para desviar, não só matar, quer dizer, mas para desviar, matar espiritualmente, né? Então a carne mata sim, espiritualmente, presta atenção, né? Tanto é que tem uma passagem que Jesus falou assim, não estou lembrado de onde está, que Jesus falou assim, ó, não se preocupe com eles, que eles podem até matar o corpo, né? Mas o espírito não. Entendeu? Então é isso. Então vamos entender, né? Então esse diabo começou o que? Esse diabo, que é carne, né? Para a gente fechar o raciocínio, começou lá no Éden, né? Presta atenção, carne, né? De quando foi feito Adão fez o quê? Desobedeceu, né? Ouvindo, não sei o quê, já desviou o negócio. Que ele falava com o pai, né? E o pai falou o quê? Não toque, né? Da árvore da vida não toque. Aí pegou, ele ouviu outra voz, né? E aí foi e tocou. É verdade? Presta atenção, o que é o diabo? A carne tocou. Aí a carne é acusadora. Que eu não vou ver agora, mas na passagem vocês veem que quando o Espírito falou ali com Adão, onde tu estás? Ele estava escondido, entendeu? Escondido, porque ali ele começou a saber que ele estava errado, do pacto da inocência, né? Ele já entrou no outro, que é da consciência, no pacto da consciência, porque ali já tinha consciência do erro. Entendeu? E o que é o erro? Ele errou o alvo, ele pecou. Ele pecou porque ele transgrediu a lei de Deus, né? Falou, não toque, ele foi lá e tocou, entendeu? Aí entra o diabo, né? Que o diabo é acusador, né? Aí quando falou com ele, menino, porque tu fez isso, porque tu comeu a maçã. Aí ele faz essa mulher que tu me deste, entendeu? Quando falou que a mulher é a mesma coisa, a mulher, entendeu? Essa mulher representa a parte espiritual do homem, gente. Depois vamos fazer um vídeo sobre isso, entendeu? Né? Porque fala assim, tirou da costela, entendeu? Tirou a parte espiritual.
Porque a mulher não foi criada. A mulher já fazia parte, entendeu? Do homem. Entendeu, menino? Presta atenção, hein? Aí, ó, essa aí é especial pra tu, hein? Aí, a Eva significa a parte espiritual do homem. Entendeu? Por isso que tem uma passagem, que não estou lembrado de onde está agora, que quando a Maria, ela vai atrás de Jesus e fala, e manda chamar ele, está lá não sei aonde, aí, ou é na festa, não estou lembrado de onde que é, que aí ela fala com uma coisa para Jesus, acho que é na festa de Canaã. Aí ela fala com Jesus, eu sei que Jesus responde assim, ó, que tenho eu contigo, mulher? É essa frase. Que tenho eu contigo, mulher? Entendeu? Por quê? Porque a mulher, ela era física, ela não fazia parte daquele de essência de Jesus. Entendeu? Jesus, tá entendendo? Jesus era outro tipo de corpo. Ele era apenas em semelhança, mas ele não era filho do homem. Entendeu, menino? Por isso que ele falou, que tenho eu contigo, mulher? Mas essa aí para tu prender. Entendeu, menino? Presta atenção. Então é isso. Depois a gente continua falando mais, né? Mas vamos ficar por aqui nessa compreensão. Vou escolher um versículo para poder estar finalizando, né, essa compreensão, né? Vocês leiam também, é muito importante vocês lerem Colossenses 2, né? Então eu vou terminar aqui em Romanos 10. Deixa eu procurar aqui, Romanos 10, de 1 a 4, para finalizar. Entendeu, menino? Presta atenção. Então é isso. A gente tem que prestar atenção no que nós estamos lendo. A gente não pode ser como boneco de presépio, né? A gente tem que ver o que nós estamos falando, amém. Então, até quando fala assim, estamos reconciliando com Deus, nossos irmãos, não, a gente se reconcilia sempre com nossos irmãos, porque com nossos irmãos a gente titubia na amizade, né? A gente está sempre em variedade de amizade, tipo de amizade, né? A gente não se afirma naquilo que foi delegado pela autoridade maior, que é amar uns aos outros como eu vos amei, né? Agora, com Deus a aliança é eterna, e foi Ele que fez conosco, né? Isto é a graça é favor imerecido, né? Favor imerecido, entende isso? Então, Ele fez de uma vez por todas, Ele entregou, esse é o cálice, né, da nova aliança. Então, Ele que fez a aliança, né? Ele que se reconciliou com muitos, né? Então, Ele é a aliança eterna em nossas vidas. Por isso, nós não renovamos votos, né, com Deus. Renovamos votos, sim, né, com instituição e com a autoridade de instituição, com a instituição, com os amigos que vivemos em comunhão, porque precisamos, sim, viver em comunhão, né? Porque se nós não vivermos em comum união com aquele que nós vemos, como é que vamos falar que temos, né, boa comunhão com aquele que nós não temos, né? Presta atenção. Tomé precisou ver, botar o dedo, entendeu? Para ver se aquele era o mesmo da cruz. Entendeu, menino? Presta atenção. Aqueles dois do caminho de Emaú não reconheceram, né, até o momento do partir do pão. Que eles, nossa, mas Deus, seu coração, entendeu? Presta atenção. Pedro, que andou com o Jesus ali, filho do homem, entendeu? Não reconheceu quando viu ele como filho de Deus, né? É fantasma, não é verdade? Não teve fé, não é verdade? Afundou, não é verdade? Presta atenção, não teve fé para chegar até o Filho de Deus. Não é verdade? Presta atenção, ele andou com o Filho do Homem, mas quando foi o Filho de Deus, na verdade, ele titubeou, né, na fé. Então, vamos finalizar aqui com o que, menino? Presta atenção, com Romanos, né? Romanos 10, do 1 ao 4, né?
para vocês prestarem atenção, Romanos 10, do 1 ao 4, para vocês prestarem bem atenção no que está escrito, né? Que está escrito mais ou menos, se não me falha em memória, o que está escrito em Oséias, né? 4. Não é verdade? Então vamos ver aqui, ó. Os judeus rejeitam a justiça de Deus, mas nós que estamos aqui no Evangelho Eterno, na graça maravilhosa, né? Nesse Evangelho Eterno, sabe o que é isso? Eterno. Então você não tem obra para, entendeu? Para isso. A graça de Deus já foi estabelecida em nosso coração, né? Ele falou para a mulher samaritana, vou repetir, né? A sua adoração não é em caixinha, não é em lugar específico, né? Não é no monte, não é aqui, não é ali. Vocês vão me adorar, né? Não falou de nenhuma outra maneira. Ele falou, me adorem em espírito e em verdade. Para finalizar, Romanos 10 diz assim, ó, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles é para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm o zelo, né? Aquele sacerdócio levítico, eles tinham zelo por Deus, né? Porém, não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, né? E procurando estabelecer a sua própria, né? Nós lemos lá em 2 Tessalonicenses 2, ali do 2 ao 4, né? E procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram, né, a que vem de Deus. 4. Porque o fim da lei é Cristo. Entendeu? Então não venha você pregar o evangelho, né, em palavras de maldição, né, Deuteronômio 28, né, não pregue maldição, porque o nosso Deus já veio e já nos conduz em toda sorte de bênção, né? O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Entendeu? Então, o diabo, né, é o acusador, e o acusador é Moisés, né? Você vai encontrar lá em João 5, no versículo, leia do 35 ao 47, que vocês vão encontrar ali. Que Jesus fala, né? Quem acusa é Moisés. Mas não está falando Moisés, mas o sacerdócio da lei, né? Que era ali com Moisés. Porque ele fez o chamado para Moisés guiar, né? Mas o sacerdócio, né, com Moisés, né, aquele para levar a palavra era Levítico, né? Verdade? Preste atenção. Foi através de Arão que pegou a visão. Então, um beijo no coração e até o próximo vídeo. Se inscreva, deixe seu like.